Fala galera, beleza? Sem enrolação, hoje vamos falar sobre um disco dos Ramones que eles menos gostavam, né? Alguns até chegam a falar que detestam, odeia. Enfim, o disco é o End of Century, o quinto disco de estúdio da banda, lançado em 1980, porém ele começou a ser gravado em 79 com um vasto tempo assim utilizado para a gravação. E isso daí acho que é o detalhe crucial, cara, assim, por que eles não gostam tanto do disco, né? Mas enfim, o que acontece? Os Ramones, eles já eram uma banda assim muito conhecida no meio underground e até um pouco além, né, cara? Tipo, outras bandas já gostavam bastante do som deles. Eles já tocavam em shows, não era assim de lotar estádios, mas já eram shows assim consideráveis, com um público legal e tudo. O problema é que eles sempre tiveram uma certa aversão das rádios, cara. Isso daí só foi suprido lá na frente por conta do lançamento de Pet Sematary, né? Que a Cemitério Maldito, que Pet Sematary era a trilha sonora do filme, né, cara? Então, assim, aquilo ajudou a divulgar bastante, que rompeu essa barreira das rádios, né, cara? Mas até então eles tinham esse problema, assim, essa questão, né, cara? Acho que as rádios viam eles como uma coisa meio anticomercial e tudo mais. O que acontece? O produtor desse disco aqui, cara, foi responsável por essa aura, assim, de negatividade e resistência da banda, né? Phil Spector. Simplesmente o cara que produziu Let It Be dos Beatles. E tem outros trabalhos também no currículo. Ele, cara, ele quis produzir a banda, cara. Quando ele viu o som da banda, ele queria produzir o Rock to Russia. Mas até então, ele já estava assim com as gravações já estavam com um estágio assim bem avançado, né? Aí resolveram falar assim, não, por hora a gente a gente não quer, a gente não vai precisar. Porém, né, cara, mais pra frente, né, aconteceu esse convite aí novamente, né, cara, por conta do empresário dele, se eu não me engano. É o primeiro disco que o Tommy não produziu, né? O Tommy Ramone, Tom Ederle, logo após ele sair, ele continuou com a banda produzindo, né? Ele não produziu esse disco, então resolveram chamar o Phil Spector, né, na verdade, né, para ele fazer, né, a mágica dele lá necessária para fazer um disco legal, né, um disco bem produzido. Só que o problema, cara, é que assim, os caras eram autodidatas, né, e com uma grande crueza, assim, cara, na execução das músicas e tudo. E o cara era perfeccionista. Então, assim, isso foi um embate muito grande, né? Tem relatos que ele passou 10 horas dentro de uma sala de estúdio para escolher uma distorção para uma música da guitarra, né, cara? E o Johnny, ele já enfurecido, né? Ele falou assim que para mim só tem dois jeitos de tocar, com ou sem distorção. De outro jeito não importa, né? Ele passou vários dias assim para conversar sobre as músicas, conhecer, fazer toda aquela coisa. Ele trancava os caras numa sala, mostrava assim, tipo no piano, por exemplo, a música Baby I Love, né, das Ronettes, foi regravada para esse disco aí, mostrando como é que tocava e tal. Inclusive essa música foi algo que a banda, grande parte da banda rejeitou, né, cara? Tanto é que ela só é executada pelo Joey, os vocais, obviamente, senão não seria nem Ramones, né? E por músicos contratados, né, que executaram o instrumental dessa música, né? Mas, cara, assim, tipo, ele é um disco que é muito, muito marcante, né? Ele foi o primeiro sem a produção do Tommy Ramone, foi o primeiro na capa que eles não usaram a jaqueta de couro. Também dizem que isso daí é até uma influência também deles, né, para mostrar que a banda tava mudando. E também é o último disco que eles assinam as músicas simplesmente como Ramones, né? No disco seguinte, Pleasant Dream, já vai começar a aparecer quem é responsável por cada música, né? Pela composição, que é o autor de cada música. Mas, cara, é um disco assim que você olhar assim bem, cara. Primeiro que ele tem uns clássicos, né, cara? Muitos clássicos, né? Como Do You Remember Rock and Roll Radio? E assim, tipo, ele dá ênfase, né, ao título End of Century, que era o final da década de 70, o final, a década onde tudo aconteceu, que aconteceu para eles, né, cara, deles se tornarem conhecidos, fim da era de muitas coisas, Beatles tinha acabado, né, no início da década, tem toda aquela aura, né, cara, aquilo ali. Então a letra aborda um pouco disso daí, cara. Mas, cara, você ouve o disco assim, você de cara já ouve aquela abertura com essa música, naquele estilo rock and roll anos 50, né?
ou nem rock and roll, né? Mas mais tipo assim, anos 50, né? Com aquelas músicas de meio que orquestra e tal, né? Que lembra até o Can't Take My Eyes Off You, né? Assim. Então, aí tem essa música, cara. Tem a música, assim, uma das minhas preferidas, cara, dos Ramones, que é I'm Infected, que ela começa com um solinho de baixo, assim, cara, um riffzinho de baixo muito, muito gostoso de ouvir, muito elaborado. Aí entra o solinho de guitarra e tal. É uma música muito legal. E os vocais mais pesados. Então, assim, apesar do disco ter uma... soar, assim, como num todo, né, pra grande mídia, como um pop, não era bem assim, né? Tem a balada Sunny Days, muito bacana também, muito legal. Chinese Rock, cara, pô, executadíssima no repertório da banda, né, cara? Que Chinese Rock era uma gíria, né, que o Didi usava pra usar drogas, né? Algo assim, desse tipo. Rock and Roll Ride School, uma música também muito executada, que depois também virou filme, né, cara, que deu nome ao filme, né, intitulado, né, que a banda tinha a banda como interesse, né, de uma aluna, uma adolescente, ou vice-versa, algo desse tipo assim, né, retratado. Eu nunca assisti esse filme, mas tem ele inteiro na internet, você acha, acho que até no YouTube você deve achar também. Mas ele tem, assim, muitos... Foi retirados vários videoclipes, né, cara, da música. Eu tenho um disco, um CD da trilha sonora, cara, que é muito bacana também. E também tem a volta de Return, Jack and Judy, né? Punk. Então, assim, cara, no geral, cara, é um disco, assim, excelente, cara. Eu acho, assim, que eles só tiveram, assim, perto, assim, de uma produção, assim, que soasse uma produção, assim, bem feita mesmo no Mundo Bizarro, cara. Aí tem alguns melhores também, alguns bons também, tipo o Ralph Sanity, Brain Drain também são legais, né, cara, assim, tipo, em termos de produção, né, de sonoridade, né. Mas o Mundo Bizarro é o que mais chega perto. Então, assim, ele marcou muito isso daí, cara, mas só que por conta todo esse estresse, cara, gerado, né, foi o disco mais caro que eles produziram, cara, custou R$200 mil, $200 mil, né, tipo, até então, você pegava mais ou menos a média, era $6 mil, por exemplo, que custou para gravar o primeiro disco deles. Então, é um volume, assim, muito, muito grande, né? Tinha um equipamento de som bom. Aí tem toda essa aura, né? Que o Phil Spector andava armado, né? Que ele forçava os caras, tipo... Você não sai do estúdio enquanto você não concluir, enquanto você não terminar. Então, assim, tem toda uma história em cima disso. Uns confirmam, outros não. Outros falam que não, isso é invenção. Mas, cara, fica tudo isso daí... esse legado, cara, aí é um disco que eu adoro, cara. Apesar deles sempre ter dito que não gostavam muito, mas é um disco que eu adoro. E diz aqui no comentário se você também gosta desse disco, se você conhece essas histórias, se tem algum detalhe que eu não citei, qual a sua faixa preferida e qual o seu álbum preferido dos Ramones também. Valeu, galera, até a próxima, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!